Olá, tudo bem? Aqui é o professor Felipe e nesse vídeo eu vou te falar os 5 erros que podem prejudicar a sua condromalásia ou simplesmente o seu joelho na academia. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Felipe, como falei, sou professor de Educação Física, personal trainer e estudante de Fisiologia do Exercício. Há mais de 10 anos estudo, pratico, atuo dentro de academia, né? E nesse tempo, há 3 anos atrás, eu sofri uma lesão no joelho jogando bola. Eu rompi o LCA, é o ligamento cruzado anterior, e com o rompimento desse ligamento, eu desenvolvi uma condropatia, que é uma lesão que acontece pelo esporte, ou por alta carga, ou o excesso de treinamento, diferente da condromalásia, que já é uma patologia genética. De cada 3 mulheres, uma tem condromalásia. Eu acredito que você possa ter também. E o que acontece? Com a condropatia, com essa lesão, eu comecei a sentir dores no joelho. E sentindo dores no joelho, ficou difícil manter uma atividade, dar aula. Era incômodo para mim dar aula, porque o joelho incomodava. E eu passei mais ou menos depois da lesão uns 3 meses parado, com o joelho inflamado. Fui voltando aos poucos e voltei diretamente para o exercício, né? Na segunda vez, porque o LCA, ele deixa seu joelho meio que solto, então qualquer movimento brusco, o joelho sai. E da última vez que o meu joelho saiu, ele machucou ainda mais e continuei sentindo dores por muito tempo. E com 3 meses, o joelho ainda inchado, eu decidi voltar para a academia. Eu falei, não, vou fazer devagarzinho, fazer uns agachamentos e tal. E com um pouco de treino que eu produzi, que eu fui fazendo, com os métodos que eu fui criando, as dores foi deixando, o inchaço diminuiu, deixei de sentir dores. E hoje eu não sinto mais dores. Hoje até fiquei, acredito que umas 3 semanas sem treinar, pelo meu trabalho, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Com as 3, 4 semanas eu ainda não sentia dores. Mas aí no final da 4ª semana, estava quase dando 1 mês sem treinamento, aí eu voltei a sentir aquelas pontadas ao redor da patela, que é o normal da condropatia e da condromalásia. E aí nesse vídeo eu vou te falar quais que são os erros que as pessoas não podem cometer na academia, que podem prejudicar o joelho. Mas para isso a gente vai lá para a academia. Então vamos lá? Então vamos lá, qual que é a primeira? O primeiro erro na academia é executar o exercício com dor. Vamos supor que eu estou fazendo um agachamento. Eu desci até um ponto e senti uma pressão no joelho, senti uma fisgada no joelho. Eu tenho que agachar até esse ponto, não mais. Eu não posso sentir a dor. Então, durante a execução do exercício, não pode ter dor. Então vamos supor que eu estou agachando, senti, eu volto. Eu não vou a mais do que eu posso. E com o tempo, você vai agachando mais. Com o tempo, a prática, você vai agachando mais e sem sentir dor. Então, o primeiro erro é esse. Fazer o exercício, executar o exercício sentindo dor. E aí a gente vai para o segundo erro. O segundo erro, qual que é? Vamos supor que eu vou fazer uma cadeira extensora. Eu acredito que a cadeira extensora, de início, você acabou de sair de um tratamento de fisioterapia, acabou de ir no médico, ou está sentindo a dor no joelho, eu não recomendo a cadeira extensora de início, porque quando você faz a cadeira extensora, você gera uma sobrecarga na patela. É normal da cadeira extensora gerar uma sobrecarga. E se você não está com a musculatura ainda estabilizada, você vai sentir dor durante a execução. Então não pode sentir dor durante a execução. Você pode fazer de diversas maneiras, vários outros exercícios que vão trabalhar a mesma musculatura, mas a cadeira extensora ela gera uma pressão patelar. Então, de início, evita a cadeira extensora. Quando você não sentir mais dores, aí sim você pode vir para a cadeira extensora. E o que eu quero falar aqui na cadeira extensora? Durante o exercício, você tem que ter uma concentração
forte, você tem que concentração tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. Eu vejo muitas pessoas fazendo exercício aleatoriamente, sem concentração nenhuma. E isso, além de prejudicar o joelho, vai prejudicar toda a sua articulação e não tem no resultado o exercício. Então, assim, não deixe de fazer, concentre-se bem no exercício durante a execução. Durante a execução você tem que estar totalmente concentrada, o seu pensamento concentrado no exercício. E aí a gente parte para o terceiro erro. Vamos usar essa cadeira aqui para a gente fazer esse terceiro erro. Qual que é o terceiro erro? O terceiro erro é não elevar o exercício até a falha. Você precisa levar o exercício até a falha. O resultado durante o treinamento está naquelas duas últimas repetições em que a acidez muscular está grande. Geralmente o professor passa para você tem que fazer de 10 a 12 repetições. O músculo ele não conta. 10 a 12 é o parâmetro de falha. Você tem que falhar entre essas 10 e 12 repetições. E o que é falha? Falha é fazer o exercício, tanto concêntrica quanto excêntrica, e falhar. Você não conseguir mais produzir movimento. Você está no máximo. Se deu mais de 12 repetições, aí você tem que aumentar a carga. Então o músculo ele não conta. Se o professor te passou para fazer 10, você aguenta ir mais, vai. Na segunda série, você aumenta a carga para você poder falhar entre 10 a 12 repetições ou o tanto de repetições que o professor pedir. Esse é o terceiro erro. E qual que é o quarto erro? O quarto erro é você não fazer exercício para a lombar. Por que a gente precisa fazer exercício para a lombar? A lombar é o músculo que estabiliza todo o nosso core, estabiliza a nossa coluna. Se eu não tenho um exercício de lombar, a minha coluna ela fica assim. Ficando assim, a minha maior pressão é na ponta do pé. E quando eu começo a agachar, a pressão é no joelho, pois o joelho passa um pouco da ponta do pé. Então assim, eu preciso dos exercícios da lombar para não prejudicar o meu joelho. E qual que são os exercícios de lombar? Esse aqui é um exercício de lombar. Você contrai bem a lombar lá em cima. Você precisa desse exercício. Esse é um dos exercícios mais importantes no fortalecimento do joelho, porque com esse exercício você vai manter sua lombar ereta e aí você não vai sobrecarregar o joelho. A pressão está no calcanhar e não na ponta do pé. Como o salto, ele gera uma pressão, por quê? Porque ele joga teu corpo para a ponta do pé e aí gerando uma pressão no joelho, uma pressão na patela e prejudicando o joelho. Então esse é o erro número 4. E qual que é o último erro? O último erro é não fazer uma atividade periodizada. O que é uma atividade periodizada? É uma programação de treinamento, onde você tem que evoluir em cada fase do treinamento para ter um fortalecimento consistente. Então você entra na academia, você tem que passar pela fase de adaptação neuromotor. Depois da fase de adaptação neuromotor, você tem que passar pela fase de resistência. Depois da fase de resistência, você tem que passar pela preparação para a força. E aí onde inicia o treino de força, os treinos mais agressivos, a partir daí você já não está mais sentindo as dores, mas você precisa evoluir para não sentir mais dor, porque uma semana parado você vai sentir se você não tiver uma atividade periodizada. Depois da preparação para força, você entra no treino de força. E sim, depois do treino de força, treino de hipertrofia. Então, para mim chegar na hipertrofia de fato, eu preciso passar por 4 fases da periodização. E é o que de fato não acontece na prática. Os profissionais não passam uma periodização para você seguir. Você chega na academia, você faz o que tem que ser feito, faz qualquer exercício, mas não faz uma atividade periodizada. Então, esse é o erro número 5. Beleza? Vamos fechar por aqui esses erros, mais pra frente eu vou mandar mais e-mails informando pra vocês. Então, esses 5 erros, evita cometer eles na academia. E aí a gente vai evoluir. Mais pra frente eu vou te passar um passo a passo, um treino que eu faço, que fortalece o meu joelho pra você fazer. E mais pra frente eu vou te dizer como você periodizar seu treinamento. Beleza? Um abraço e até a próxima.